São Rafael, o que passa essa mensagem para mim, seguramente ele fala que o abandono que estão dando para a Igreja Católica, eu estou sendo a peça principal para aguentar até a vinda de Jesus. Porque dentro da Igreja Católica, a gente está notando que cada dia que se passa, ela vai se afundando cada vez mais. Mas São Rafael diz assim: eis o último esteio que vem aguentando a segunda volta de Jesus. Foi dia 3 de julho do ano 2014. Dai-me vossa proteção, São Rafael, junto à minha família também, como este povo que vem nos ajudando e acreditando em meu trabalho. Amém. Ele diz: um coração santo, ele já é livre de toda cilada do diabo. Ele jamais pode tirar a vida de uma pessoa que está a serviço do Senhor. Por isso, meus irmãos, não precisam ter medo de nada. Estamos sempre ao vosso lado, embora não vejam, mas estamos. Foi para isso que Deus nos criou, para sermos suas primícias. E hoje também estamos aguardando o momento de recolher as boas almas junto com Ele, e nossa mãe também, Maria, mulher bendita, rainha dos lares aonde moram as famílias verdadeiramente cristãs. É por isso que agora cuidamos de cada um de vocês, porque o que vai acontecer se esses que se dizem servidor de Jesus sacramentado soubesse, jamais faria o que vem fazendo, dando um desprezo tão grande no momento em que jamais deveriam estar preparados para receberem Jesus. Como anjo da guarda, nada mais posso dizer por eles. Não mais posso fazer por ele, aliás. Por ver tanta falta de respeito dentro da igreja que foi deixada para Pedro I, e que agora está nas mãos deste pequeno varão, mas não deixa de ser um líder que faz toda a vontade de Jesus, nosso Pai e Redentor. Vejam o tamanho da grandeza deste pequeno homem para com Deus e sua Santa Mãe, que é nossa também, junto com São José, nosso irmão querido, que soube cuidar do menino Deus ao nascer. Neste assunto, meu irmão querido, Pedro II, és a pessoa que mais vem se destacando dentro de todos aqueles que um dia também já serviram o Senhor, quando na terra andavam, fazendo o que hoje vens fazendo, cuidar da casa de Deus, para que ninguém venha escandalizar diante de Jesus sacramentado. Pode-se ver claramente que cuidas para que ninguém venha trair Jesus. Isto é bom para um coração já consagrado santo. Pedro II, o último esteio que vem aguentando a segunda volta de Jesus, que já está quase chegando a hora. São Rafael e Pedro II. Se em 1972 eu não tivesse dito sim, imagina vocês como é que estaria nós, dentro de uma anarquia dessa da Igreja Católica, né? Que a gente não vê mais respeito em lugar nenhum. Que a gente vai, não tem mais respeito, não tem por onde. Principalmente igreja de beira-mar. É um escândalo. E os padres não ligam mais. Por que eles não ligam? Porque tinha que se cumprir. Antes da minha vinda gloriosa, o desprezo que darão pela minha casa, e não vão querer fazer a vontade como está escrito na Sagrada Escritura. Então nós estaríamos também junto com eles. E de onde é que estaria a Igreja Católica? Em lugar nenhum.
Mas não. A gente foi chamado para isso, conservar o direito que tem a Igreja Católica. Mas Jesus devia ter chamado, era um padre, como eu falei para ele na hora, um bispo, não eu. Mas naquela hora, a gente não sabia o que dizia, né? Às vezes nós falamos coisa que não devemos falar. Mas eu, para entender, ele disse primeiro, né? Abre a Bíblia, então. Aí foi quando eu abri a Bíblia em casa, que eu fui ler, já tão logo em seguida já li. Foi eu que te escolhi, não tu que me escolhesse. Eu com a cabeça confusa, eu digo, mas como é que eles sabiam que eu ia ser escolhido, né? Não estava entendendo nada. Então, cada um de nós temos um pouquinho de Tomé, viu, gente? Não vá pensar que eu também não tive um pouquinho de Tomé. Não tive, sim, natural. Todos têm. Ninguém, não existe uma pessoa que não tem falha. Os apóstolos tiveram. Eles que estavam do lado de Jesus em corpo e alma. Você imagina São Pedro, né? Duvidar de Jesus. Tomé, não, só veio para crer. Então, nós, cada um tem um pouquinho de Tomé. Eu me lembro que, no momento de conversa, ele comigo, ele disse, não, meu filho, não precisa mais te preocupar com nada agora. Deixa comigo, faça a minha vontade, eu faço a tua. Mas quando as provas eram grandes, a gente não desanimava, mas tinha que aguentar aquelas provas, né? Porque vocês pensam que é fácil de servir a Deus sem prova? Aqueles que dizem que são, o que são, acham que são, né? Videntes, aquilo. Não, tem prova em cima de prova. Mas eu nunca desisti daquilo. Eu sabia que eu estava fazendo, eu tinha certeza. Mas quando chegou uma hora, eu passei por Tomé. Porque aí você vai dizer assim, não, até eu também eu não faria, eu não aguentava. Momento que em Taquaras, né? Chegamos mesmo no estado de pobreza. Sem dinheiro, sem comida, sem uma pessoa para ajudar nós. Nada. Nem os padres. Você vê o que é padre, hein? Não vou dizer todos, porque aqui nós temos excelentes padres. Mas eles ali em Balneário Camboriú, eu ia lá e disse, Frei Antônio, Frei Albino, vocês não me chamam aqui porque nem para pegar o ônibus eu não tenho dinheiro. Eles sabiam que nós estávamos passando fome, mas nem um prato de comida, nunca que ele disse assim, pega pelo menos R$10 para te comprar comida ou pagar o ônibus. Nunca. Então chegou o momento de desespero, né? Aí para você ver, ele garantiu e eu naquela hora não sabia o que fazer. Quando a igreja lá precisava de material, ninguém quis ajudar. Era tudo. A mulher chegou a uma situação, Bento, não temos o que comer. Como é que fica uma pessoa sem dinheiro para pegar um ônibus, sem nada, sem comida? Aí foi que eu virei Tomé. Porque se eu não fosse aquele pouquinho de Tomé, eu digo, não, ninguém vai morrer mesmo, ninguém vai morrer de fome. Mas eu cheguei na frente da minha casa, que não tinha parede, não tinha nada, era só os pilarzinhos embaixo. Eu disse para ele, olhei para o céu e digo, agora o senhor me leva. Porque não tem mais saída. Acabou-se. Ora, então virei Tomé. Se ele garantiu que nós não ia morrer, então cada um de nós temos um pouquinho de Tomé. Embora às vezes alguém tenha mais do que o outro. Mas nós temos. E é isto que está acontecendo no mundo, a falta de fé. Se todos os membros da Igreja Católica tivessem essa fé viva que eu tenho, graças a Deus, jamais a Igreja chegaria a esse ponto. Porque é o único refúgio, não tem outro lugar. Não tem Assembleia de Deus, não tem nada, Testemunha de Jeová, não tem lugar, nada tão sagrado como a Igreja Católica. Ela é a única verdadeira que ela passou a Pedro. Mas a falta de fé está nos que se dirigem à igreja, que diz aqui o São Rafael. O zelo pela casa de Deus, aonde está o zelo? Se eu, que não tenho estudo, não tenho o dinheiro que eles têm, eu faço de tudo para zelar. Agora você imagina, se eu tivesse dinheiro como eles têm,
Isso aqui era uma coisa mais linda, isso tudo aqui era para a igreja. Mas é assim. As pessoas que servem a Deus, é aquilo que diz ele, o Filho do Homem não tem nem lugar para reclinar a sua cabeça. E nós, os outros que já se partiram desse mundo, também foram o mesmo. Sofreram tantos, para aguentar até na última hora, para servir a Jesus. Então, analisando tudo bem, tudo como nós temos, eu estava de manhã falando para ela, o que Deus não está vendo na terra? Esse desacerto, né? Os crimes são bárbaros. As drogas, estavam mostrando Cracolândia, no São Paulo, parece assim que é o inferno, o verdadeiro inferno. Tudo com aqueles na boca, aqueles cachimbos, aquelas coisas. Criança, jovem, senhor de idade. E nós aqui estamos livres, graças a Deus, né? Devemos botar a mão para o céu, que Deus reservou o lugar para poder esperar Ele. Você imagina se não fosse assim um lugar como este? Aonde que estaria na face da terra? Que lugar? Se as igrejas católicas, o comércio é que tomou conta, o povo não vão a uma festa lá na Madre Paulina, por causa da Madre Paulina não, vai lá para você ver. É tudo mal vestido, tudo mal vestido. Vai lá na Aparecida para ver, vai lá na Canção Nova para ver, vai nas igrejas. O povo, eles não estão preocupados para receber Jesus. Eles não estão preocupados. É isso aí que está acontecendo. A perca de fé. São Tomé. Tomé mesmo daqueles que só acreditam nele e na força do dinheiro. Em Deus, poucos, são muito poucos que estão aceitando, acreditando, a aceitar a segunda volta de Jesus. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus. Maria e José, bom dia.